Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça. Obrigado, meu Senhor, pela comunhão contigo, com a Tua igreja, com os Teus filhos. Obrigado, meu Senhor, pela nossa participação, Senhor, neste reino glorioso, Pai, onde a verdade triunfa, onde Teu amor, meu Senhor, é demonstrado para com os pequeninos, os humildes, os sofredores, os pecadores. Pai querido, Deus bondoso, Deus santo e todo-poderoso, guarda a Tua igreja, abençoa os nossos irmãos, crianças, jovens e adultos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos de volta com a palavra ao amanhecer. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus e todo dia servir uma porção. É uma bênção. Alguns não têm tempo para Deus. Outros perdem muito tempo e depois se desculpam. Mas existem alguns que têm muito prazer na lei do Senhor, que procuram ouvir e entender a palavra e que, mesmo não confiando na carne, não confiando no homem, não confiando cegamente, confere o que escuta. Se você gosta de ouvir a palavra de Deus e de conferir o que escuta, então leia comigo. Confira na palavra de Deus. Hoje o nosso texto é o Salmo de número 53. É uma luta permanente dos inimigos de Deus, dos inimigos da pureza, dos inimigos da verdade, negando a verdade de Deus por vaidade, por satisfação perversa e um engano a mais de Satanás na vida das pessoas. O sujeito negar a existência de Deus não significa que vai ter como fugir de Deus. Então, vamos aprender juntos. Salmo 53, todo o salmo, são apenas 6 versículos. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não têm conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acham em grande temor, onde temor não havia, porque Deus os espalhou. Deus espalhou seus ossos porque Deus os espalhou, ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Se de Sião já tivesse vindo a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus queridos irmãos, é inegável, a maioria das pessoas tem conhecimento do esforço dos ímpios em negar o valor da revelação, negar a importância das Escrituras, negar a bondade de Deus em se manifestar a nós, aos homens, pessoas tão comuns e às vezes até fora do comum pela maldade. Deus se manifestou no princípio e Deus mantém a sua
natureza amorável, amorosa até hoje. Mas é no princípio mesmo que eu me reporto. Quando Caim matou Abel, Deus, sabendo de todas as coisas, confrontou o assassino, perguntando: onde está Abel, teu irmão? Qualquer um de nós, qualquer pai, qualquer pessoa, sabendo de uma coisa desta, não quer nem ver, não dirijo nunca mais a palavra a ele ou a ela, mas é da natureza de Deus, o Pai, por criação de toda a humanidade, se manifestar, mostrar o seu amor, oferecer perdão e restauração. Mas desde o princípio que tem o Caim, a descendência do Caim, os perversos. E eles, para o conforto estúpido de sua natureza perversa e de sua mente conturbada, o conforto do ímpio é negar a existência de Deus. Não, Deus não existe, não. Deus não existe, não. Isso aí é o conforto do ímpio, negar a existência de Deus. É o conforto do ímpio, negar a existência do inferno. Não tem inferno, não. Tem alguns ímpios religiosos que negam a existência do céu para o ser humano. Não, lá para o céu só vai 144 mil eleitos que não sei o quê. Era a doutrina de um amaldiçoado que criou uma seita amaldiçoada. E eles diziam: nós vamos nos preparar porque está bem pertinho do reino ser implantado e nós somos os 144 mil. O tempo passou, o reino não veio, e eles cresceram e cresceram e cresceram, mentindo e aliciando pessoas. Depois se levantou outro perverso do mesmo grupo e disse: não, são 144 mil, mas só você... Quem é você para saber quem é? Só Deus próprio, ou só o próprio Deus sabe. Então, vamos preparar uma ceia do Senhor. Agora você está ali. Ali tem os elementos da ceia, o pão, o vinho, alguma coisa dessa. Mas você só vai tocar lá se você for um dos selados. Aí o sujeito tem dúvida, porque não tem selo, não existe ainda o selo da tolice, aí não vai lá. Mas eles negam o céu para os justos e o inferno para os perversos. É o conforto do perverso, é negar as Escrituras, negar o poder de Deus, negar o juízo, negar o juiz. O versículo 2 diz que Deus olhou dos céus para a terra, olhou para ver os filhos dos homens, para ver se tinha alguém que tivesse entendimento, que buscasse a Deus, e não encontrou. O versículo 3 diz que todos se desviaram e se fizeram imundos, e haja imundície. Imagina os homens buscarem um conforto para os seus corações perversos nos bichos, adorando a cobra, adorando a vaca, adorando o gato, adorando o carneiro, adorando o leão, adorando os animais. Não acreditam em Deus, o Criador, o Senhor, que criou o homem à sua imagem e semelhança, acredita na importância de uma vaca em relação a eles, na importância de um gato, uma gata, em relação a eles. É muita imundície. Se fizeram imundos e estúpidos. Não há ninguém que faça o bem, não há sequer um. Versículo 3, Salmo 53. No versículo 4 diz: acaso tem entendimento ou conhecimento estes obreiros da iniquidade? Olha a qualificação que a palavra de Deus coloca para estes indivíduos. Não deixa de ser uma obra, não. É uma obra do diabo. Negar a cruz de Cristo é uma obra do diabo. Negar a existência do céu para os salvos é obra do diabo. Negar o juízo eterno é obra do diabo, porque o diabo é como se ele matasse 2 coelhos com uma cajadada só. O diabo negando, os filhos do diabo negando o inferno,
a existência do inferno, ele está dizendo que Jesus Cristo é mentiroso e está dizendo que o homem não precisa se preocupar. Jesus Cristo falou sobre o juízo, onde nunca haverá redenção. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Fogo eterno. Isso é verdade de Deus. Mas os filhos do diabo, os obreiros da iniquidade, eles negam a verdade de Deus e negam a verdade de Jesus. Nega a realidade do juízo e nega a dignidade e a verdade de Jesus. Porque Jesus ensinou com clareza absoluta sobre dois destinos. Mas Lucas é uma parábola, o rico é uma parábola, o Lázaro no seio de Abraão, nem existe seio de Abraão. Isso é uma parábola, não pode levar em consideração. Jesus não estava dizendo onde é o seio de Abraão e nem tampouco o que significa. Mas Jesus estava falando de dois destinos. Dois destinos. Falou para o rico que estava atormentado. Filho, ainda chamou de filho. Filho, lembra-te de que tu desfrutou de tudo. E o Lázaro desfrutou de nada. Agora ele é consolado e tu atormentado. É doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Os filhos do inimigo, os obreiros da iniquidade, negar isto, eles desacreditam as Escrituras e negam a verdade do Filho de Deus. No versículo 5 diz: eis que se acham em grande temor. Se acharam em grande temor, onde temor não havia. Aqui é um trocadilho da poesia maravilhoso. Eles têm medo de Deus, negam a existência de Deus e não têm medo de afrontar e confrontar e negar as Escrituras. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste porque Deus os rejeitou. O indivíduo sofrendo a rejeição divina por causa da sua maldita obra de iniquidade, eles são rejeitados. Então prefere dizer que não existe juízo, não existe inferno, não existe céu para os justos, não existe a realidade última. É o conforto dos filhos da perversidade, chamados aqui de obreiros da iniquidade, que devoram, que destrói. Eles destroem a reputação dos profetas, destroem a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, destrói o testemunho apostólico, aqueles homens que expuseram suas vidas por amor da verdade, são ridicularizados pelos filhos de Satanás, pelos filhos de Belial, pelos obreiros da iniquidade. O último versículo diz: se de Sião já tivesse vindo a salvação de Israel. Se já fosse o fim do tempo. Se já tivesse chegado a hora final. Aliás, no Apocalipse tem uma interrogação dos justos, na visão de João, aquelas almas que estavam debaixo do altar. Até quando, ó justo juiz, não vingará o nosso sangue da terra? Porque os justos têm prazer na justiça, os justos têm desejo que Deus abrevie os dias, os justos recebem de Deus o conforto, o consolo, mas sabem que isto aqui é simplesmente um pouquinho, uma fagulha da grandeza do fervor divino, da graça divina. Então, meus queridos irmãos, se já tivesse chegado a salvação de Israel. Se já estivesse realmente se consumando a redenção dos santos, o juízo dos ímpios
e já houvesse a redenção da própria natureza, como diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, que a criação geme, a natureza está sofrendo, a natureza sofre como uma parturiente. Oh, se de Sião tivesse vindo a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel, e os obreiros da iniquidade irão descobrir que mesmo eles negando a bondade de Deus, o perdão divino, a existência do céu para os justificados e o juízo eterno para os corruptos e perversos, não adiantou negar. Não faz nenhuma diferença eles negarem ou não a bondade e a justiça do nosso Deus, por conforto deles em se basear na perversidade, na mentira e na negação da verdade bíblica, não muda a realidade última. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, nos ajude, nos ensine a servir com amor e graça. A minha intercessão hoje é pela irmã Francisca Monteiro e a sua família. Vamos continuar orando, buscando a graça do Senhor e intercedendo pelos nossos irmãos e amigos. Bendito Deus, Pai Santo, que está nos mais altos céus, nós te louvamos, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela comunhão. Te louvamos, ó Deus, pela tua bondade e pela tua igreja em toda a terra. Guarda os teus servos, Pai. Guarda os teus filhos, crianças, jovens e adultos, homens e mulheres, novos e idosos, toma em tuas santas mãos. Dá graça ao teu povo, Pai. Nos guarda na tua santa presença, nos dá temor e alegria em te servir e seguir. Amado Pai, agora te apresentamos, Pai, a irmã Francisca, toma em tuas santas mãos, olha para ela, dá graça, restaura plenamente, meu Senhor, e abençoa a sua família. Guarda a irmã Lúcia, toma em tuas santas mãos, os seus filhos, seu esposo, toma em tuas santas mãos, suas noras, opera maravilhas na vida dos meus irmãos. Abençoa a Cristina, seu esposo, guarda seus filhos, tenha compaixão do Nicolas, dá saúde, Senhor, opera na sua vida. Deus bondoso, a irmã Maria Ferreira, toma em tuas santas mãos, abençoa e guarda a sua filha, guarda, meu Senhor, seu esposo, toma em tuas santas mãos, abençoa cada um, abençoa o Santiago, dá graça, ajuda, sustenta com a tua mão poderosa, eu te louvo, Senhor, pela vida do teu servo. Abençoa, meu Senhor, a sua família, guarda cada um, guarda, meu Senhor, a irmã Aristênia, guarda, meu Senhor, cada membro da família, ajuda os teus servos, dá vitória aos meus irmãos, opera poderosamente na vida deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, nós te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e muito bom dia.